Glória a Deus! Oi, gente! Bom dia! Paz do Senhor, igreja, povo lindo e amado do Senhor Jesus. Povo esse a qual o Senhor ama e que amor é esse? O amor do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É esse amor que nos levanta e que renova nossas forças a cada amanhecer. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, né? De mais um amanhecer. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Gente, olha, voltando, continuidade do vídeo de ontem, tá? Ontem eu não consegui fazer nada, fiquei sem internet das 9 até as 19 horas, até as 19 não, até as 19h30, tá? Eu fiquei sem internet, cheguei em casa, tomei banho rapidinho, fui pro curso. No curso não consegui, do curso voltei pra casa, como eu cheguei no curso, eu cheguei até bem, mas eu caí na besteira de tirar a blusa porque eu tava sentindo calor. Eu tava sentindo calor, mas o meu corpo não. Tem dessa. E aí deu aquele choque. E aí no decorrer de estar ali parada, o meu corpo foi sentindo e aí a minha cabeça também começou a doer. Ontem foi um dia que realmente, olha, foi dias de provação. Ontem o dia não foi muito bom, não. Mas em tudo dai graça e eu dou graças a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Como no vídeo anterior, gente, eu falava com vocês, dos pequenos detalhes, né, que Deus cuida de nós nos pequenos detalhes e a gente não se atenta para esses detalhes, né, tão ricos e tão maravilhosos com os quais o Senhor cuida de nós. Às vezes eu até comentei, né, eu falei, dei os exemplos, né, de quando a gente tá acamado, de quando a gente tá doente, de quando a gente tá para baixo e a gente quer receber ligação das pessoas. Mas, assim, muitas das pessoas não ligam. E você recebe uma ligação, é aquela ligação que o Senhor preparou para você receber e você não se atentou, né? O Senhor preparou aquela ligação ali, para aquele momento para você e você ficou esperando ligação de outras pessoas e não deu importância para aquela ligação que você recebeu. Ou dá importância, mas fica com aquela, né, com aquele pensamento, poderia ter ligado mais pessoas. É aquela ligação que o Senhor preparou, amém? Que o Senhor, Ele prepara pessoas para estar do lado da gente. Né? Quando a gente precisa, realmente precisa, e eu dei vários exemplos ontem no vídeo anterior. Vou tentar também postá-lo. A internet tá uma benção, louvado seja o Senhor, e tudo dá graça, eu dou, graças a Deus, eu dou. Aleluia, Jesus. Então é assim, e aí eu sempre falo pra vocês, gente, que a vida das pessoas, né, aquilo que se passa na vida das pessoas, né, quando elas travam uma luta, quando elas travam uma batalha, quando elas passam pelo deserto e vence, para nós só serve como motivo de inspiração, né, e pra gente se espelhar nela, né, tipo uma motivação para que a gente também faça. Mas o que Deus faz na vida da pessoa, ela não vai fazer na minha. O que Deus faz na sua vida, Ele vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer na minha. Deus, Ele tem um agir dele na vida de cada um. É segundo a sua obra, é segundo a sua fé, é segundo aquilo que você coloca diante de Deus. Então, eu tenho o meu jeito de batalhar pelas coisas diante do Senhor, você tem o seu jeito. Então, assim, eu olho para você, para mim é motivo de motivação. É motivação aquilo que você passa e você supera. Então, quando as pessoas olham para mim, é motivação, né? Para que elas também superem, né? E aí o versículo de hoje está em Tiago, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Amém? Então, assim, quando a gente tá doente, quando a gente tá enfermo, acamada,
a gente vai mesmo para oração, jejum e oração, voto, propósito com Deus. E quando a gente tem aquela necessidade, a gente sempre chama alguém, né, para poder estar orando e intercedendo em favor da gente. E aí eu falei domingo, eu falei com o pessoal no grupo da igreja, eu falava, gente, olha que coisa, tem umas coisas que pega a gente de surpresa. A menina pede oração para a amiga que tá com um pai doente, acamado, precisando de oração, e a avó falece. Olha como que é as coisas. Olha, só Deus mesmo, só Deus para ter misericórdia e nos manter de pé, e nos manter de pé. A fé, ela não torna as coisas fáceis, mas torna tudo possível. Então, se a gente tiver fé, tudo é possível ao que crê. Então, creia. E aí, segundo essa mesma análise, né? Quando eu fui diagnosticada com o lúpus, eu travei uma luta espiritual e física que algumas pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, que menina guerreira, que, né, batalhadora, que fé, né? E aí, em uma determinada situação, duas dessas pessoas que acompanharam todo o meu processo, porque eu fui para cima mesmo, eu dei um trabalho para Deus gigantesco nessa área, dei mesmo. Eu falava com Deus, quando os médicos começavam a me falar do que se tratava o lúpus, falava, isso não é para mim, eu não tenho condição. E ainda no processo, né, veio o primeiro diagnóstico, veio o segundo diagnóstico, e a gente ali fazendo todo aquele hack naquela doença ali para poder comprovar realmente se era ou se não era. Eu falava, o Senhor vai me curar e no diagnóstico, se for ou se não for, não vai evoluir isso em mim. E foram 8 meses de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, em alguns determinados momentos, onde eu me vi acamada com pessoas fazendo as coisas para mim, me ajudando a me vestir, tomando banho. E aí eu falava, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. E teve um dia que eu cheguei em casa, eu tava voltando da médica, e eu falava, isso não é pra mim. E naquele dia eu tirei a televisão, tirei a internet, eu tirei o doce, eu tirei tudo que eu podia tirar, tudo que eu gostava, eu tirei. Eu fazia voto de silêncio com Deus, e as pessoas falavam, como que você vai fazer voto de silêncio? Eu fazia voto de silêncio com Deus, e não tinha quem me fizesse abrir a boca ali, sabe, enquanto eu tava naquele voto. Eu ia para a igreja, eu ia para as consagrações da igreja, as pessoas me cumprimentavam, e voltava para casa. Fazia assim, saía na rua fazendo voto de silêncio. E eu falava, Senhor, eu só vou sair do teu altar quando o Senhor me der a bênção, quando o Senhor me der a cura. Eu não tenho estrutura para isso. O Senhor fala na palavra que não dá o fardo maior do que possa carregar. Mas se o Senhor acha que eu posso carregar isso, eu não posso, não. Não posso, não. Eu falava com Deus, eu falava, não posso, não. Se tem uma coisa que me destrói, é dor. Eu não posso com isso. Isso tá me destruindo. Tá acabando comigo. E eu não vou ficar. Esse negócio não vai ficar aqui, não. E aí eu lembro que eu tirei tudo. Tirei internet, tirei televisão, tirei o doce que eu gostava. E era jejum. Um atrás do outro. Na primeira semana que eu comecei o propósito de jejum e oração, foi 1 semana a pão e água. 1 semana a pão e água. Na primeira semana. E aí na segunda semana, falei, agora tem que entrar eu preciso de mais alguma coisa para buscar isso diante do Senhor. Eu abri a minha casa para 7 sexta-feira de oração. E o povo, eu busquei pessoas na igreja que pudessem ir para minha casa, fazer oração comigo durante 7 sexta-feira. Foram 3 meses. 3 meses de jejum,
muito jejum, uma luta diária, uma batalha diária. E eu lembro até hoje o dia que eu recebi a cura. Eu estava lá na salinha dando aula, já era finalzinho do culto, e eu já estava já com a calça toda riada, aberta, que já tinha inchado tudo, já estava doendo até o fio do cabelo dos olhos, já estava doendo tudo. Era finalzinho de aula, eu estava dando aula naquele dia, o pastor chama a Elisângela lá embaixo porque ela também vai receber a cura hoje. E eu recebi, aí eu falei assim, eu vou, aí as auxiliares ficaram com as crianças, eu subi aquela escada, já ofegante, já não tava mais dando conta de mais nada. E eu só cheguei no altar, eu fechei o olho e falei, é hoje. Hoje eu saio daqui com a minha cura. E com os olhos fechados, eu vi aquela imagem. Pastor Orips na minha frente, com a mão imposta na minha cabeça. Do meu lado estava a irmã Neuza com a mão no meu coração. E atrás estava a Ana Cláudia, com as mãos estendidas sobre mim. Naquele dia eu não sabia quem que estava do meu lado, e nem eu só via a voz do pastor, e eu sabia que era a voz do pastor, porque ele estava na minha frente. Mas quem estava do meu lado e quem estava atrás, eu não sabia quem que estava com as mãos estendidas atrás. Eu fechei o olho, eu vi aquela cena. O Senhor estava me dando a cura naquela hora. E quando eu cheguei em casa, a Keila me mandou, eu lembro como se fosse hoje. Hoje a Keila me mandou uma foto. Tava a Fernanda Brum. Eu não sei quem que estava abaixada, mas tinha uma com a mão imposta na cabeça, uma do lado e a outra do outro lado. A mesma cena. Aí eu falava, era o Senhor. Era o Senhor, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Era o Senhor me mostrando, comprovando aquilo que eu tinha visto de mim através daquela foto. Ela falou, olha Eli, olha como que Deus cura. Ela também foi curada. Aquele falava na mensagem. Ela falava, creia. Eu falava, eu creio, eu já fui curada. E aí, com o passar do tempo, gente, todas as pessoas vendo aquela luta que eu travei, e Deus não age na vida das pessoas da mesma forma. Deus tem um agir na vida de cada um. E aí veio a Silma. A Silma foi diagnosticada com um câncer. E aí ela foi e contou, pedindo oração. E todo santo dia a gente orava. Todo santo dia a gente orava. Era todo dia. Eu mandava mensagem para ela e orava com ela. E aí houve um determinado momento que eu não recebi mais a ligação da Silma. Um dia, aí no outro dia, 8 horas também, eu fiquei esperando, porque era sempre no horário de 8 horas. E aí que deu 8 horas, ela não me ligava. Ela não me ligava. E aquela mulher, ela olhava para mim, ela se espelhava em mim, e o jeito com que eu busquei a minha cura diante do Senhor, para ela era motivação. Só que o Senhor não agiu da mesma forma na vida dela. E na manhã daquele sábado, eu não recebi a ligação da Silma, eu recebi a mensagem da Marli. E a Marli falava, a Silma partiu. Gente, eu chorava, como se eu já tivesse conhecido, como se eu já tivesse sentado na mesa dela, na cozinha dela, e eu nunca vi ela na minha vida. Era só através de mensagem. Gente, que ela mora longe pra caramba, e era só através de mensagem que a gente conversava. E aquele dia eu chorei, eu falava, Senhor... A gente buscou, jejuei com ela, coloquei diante do Senhor junto com ela. Paguei um preço também junto com ela. Mas o agir de Deus não é igual na vida de um como é na vida de outro. E aí depois também veio a Elô. A Elô também foi diagnosticada com câncer. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, aquela mulher me abraçou de um jeito que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. E aí, quando eu vim embora, que eu comecei o tratamento, ela também acompanhou o meu tratamento. Todo aquele processo, aquela garra diária, tudo que eu fazia, eu postava, então as pessoas acompanhavam. E aí a Elô...
me mandou uma mensagem ali, eu tô assim, assim, assado. Eu falei, não desanima, vamos orar, porque servimos um Deus grande e poderoso. Não perca a fé. E assim eu falava com ela, tanto do jeito que eu falo com a Silma. E aí era a mesma coisa, todo santo dia a gente conversava e a gente trocava mensagem. Nesse dia também a Elô, teve um determinado dia que a Elô não me mandou mais nada, nada. E aí a irmã dela por 2 vezes me mandou mensagem no lugar dela, falando como que ela tava, e depois a irmã dela parou. No que a irmã dela parou de me mandar mensagem, eu continuei orando. Na época, eu também acionei a igreja, né? Que eu estava na época, para estar orando por ela. E aí, não entrou mais a mensagem da irmã da Elô. E como tinha uma diferença bem grande de horário na época, né? E aí ela não entrou mais mensagem dela. E aí veio a mensagem da Carol. Li, a Elô partiu. Elô faleceu. Eu falava, Senhor, e era aquela outra coisa, né? Eu falava, Senhor, eu busquei junto com ela, eu orei junto com ela. Essa mulher, ela se espelhou em mim, ela buscou junto comigo, mas o agir de Deus não é da mesma forma, sabe? Ele age na vida de uma pessoa de um jeito e na vida de outra de outro jeito. E Deus continua sendo bom. E Deus continua sendo bom, né? Tempo fora de tempo, né? Lá em Hebreus 13:8 fala, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o Deus que servimos. E a gente, né, tenta caminhar, e a gente tenta buscar, né? A fé, ela pode né, não ser tornar as coisas fáceis, mas ela pode tornar tudo possível, e tudo é possível ao que crê, e a gente continua, né? Caminhando diante do Senhor. E eu creio que quando eu chegar lá na glória, eu vou encontrar elas. Eram servas, eram mulheres de Deus, que até no último momento não duvidou, creu, mas os planos de Deus eram outros. E Deus sabe o que faz. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. A gente é que precisa, né, se atentar de como é esse servir. E não desistir nunca. Continuar tendo fé, continuar acreditando e continuar buscando. E não desistir. Nunca, 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 nunca desistir. Que, como eu falei ontem, se a gente não sai vitorioso, a gente sai fortalecido. E se a gente não sai fortalecido, a gente sai com aprendizado, né? Se a gente tá... A gente sempre sai com alguma coisa, a gente sempre pode tirar alguma coisa boa de algo, né, que não foi como a gente queria que fosse. É sempre possível tirar algo de bom. E o que eu tirei de bom foi a fé delas. Eu tirei de bom foi a fé delas, até o último momento. Elas creram, elas acreditaram. E elas confiaram no Deus que servia. E Deus, ele se alegra na morte de um justo. Deus, ele se alegra. Então, elas estão com o Papai do céu, elas estão bem, elas estão na glória. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus.
como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta